Olá, pessoal. Espero que vocês vão entrando e vão me ouvindo. Pessoal que está chegando, depois já me sinalizando se está dando para ouvir direitinho. Eu sou Clarissa, faço parte da iniciativa Mindfulness Brasil e estou aqui fazendo esses primeiros ajustes enquanto o pessoal vai chegando. Estou aqui hoje para falar com vocês. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante pertinente dentro desse contexto que a gente está. Vou aqui arrumando a câmera e falando com vocês, enquanto vocês também vão se acomodando do lado de lá. Nosso assunto de hoje é sobre hábitos. Então, o que são hábitos? Onde moram os hábitos? Qual é a função, a importância deles na nossa vida? Como lidar com eles? O que fazer com eles? Se eles funcionam ou não funcionam? Se é possível mudar de hábitos? Então, a minha intenção é trocar um pouquinho com vocês aqui. E enquanto vocês vão chegando... Oi, Cecília. A Cecília falou que travou, agora já acho que deve ter voltado. Vão me sinalizando se está tudo bem aí com a minha voz, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero aproveitar esses primeiros minutos para apresentar a proposta dessa live e para me apresentar também, para vocês saberem com quem vocês estão conversando aqui. Então, essa live, ela faz parte de toda uma programação da iniciativa Mindfulness Brasil, que é um grande movimento formado por especialistas e profissionais da área de Mindfulness do Brasil todo. Oi, querida. Que bom. É uma rede de profissionais que trabalham com Mindfulness, pesquisadores, instrutores de Mindfulness, pessoas muito sérias, muito comprometidas, que eu tenho a honra de integrar essa equipe. E nós estamos oferecendo, então, todas as quintas-feiras, todos os dias às 5 da tarde, nós estamos oferecendo essas lives com temas diferentes, de acordo com cada um que vai conversar aqui. Então, quem está chegando, fica à vontade, vai se acomodando. Como eu falei, a gente vai falar sobre hábitos. Então, se vocês quiserem aproveitar esses primeiros momentos para ir convidando pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com essa live, fiquem à vontade. E eu também gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês. Eu, como falei, sou Clarissa Alminhana, sou parte da iniciativa Mindfulness e sou diretora e fundadora, junto com o Matheus Romero, desse movimento que nós chamamos de Casa do Horto. E eu trabalho com Mindfulness já faz um bom tempo, fiz minha formação pelo Mindfulness Center of Excellence de Londres, junto com a minha primeira professora de Mindfulness, que é a doutora Tamara Russell. Nós estamos trabalhando, então, com esse tema, que aqui no Brasil também é traduzido como atenção plena, há muito tempo, e temos percebido que existem várias confusões em termos de terminologias, de conceitos, de entendimento, de abordagem. E a minha intenção profunda aqui com vocês é, nesse encontro aqui, ir além um pouco disso e tentar chegar em vocês mesmo, né? Em como tem sido o dia a dia, como os hábitos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa personalidade vêm aparecendo. Algumas pessoas talvez vão entrando e nunca ouviram falar de Mindfulness, alguns já conheçam. Então, a minha intenção é realmente estar junto com vocês, de acordo com as dúvidas também de vocês. Então, eu vou apresentando aqui o tema, vou falando sobre isso, mas a minha abordagem ela é muito orgânica. Eu sou educadora de formação também, então eu gosto muito de estar junto com vocês na medida do possível. Então, na medida que eu for falando, vocês podem ficar muito à vontade para ir participando e colocando seus exemplos também e suas dúvidas, tá bom? Então, antes de mais nada, antes da gente entrar de fato no tema, tem alguém comentando, mas vocês têm a gente tem os nomes de Instagram, então eu não sei qual é o seu nome, depois você coloca. Mas ela colocou ele, eu não consigo nem ver a foto. Sei que é um grande recurso de saúde. Então, Mindfulness, sim, é um grande recurso de saúde. Gostei bastante da tua visão. Mindfulness aqui dando um resumão, tá, gente? Mindfulness, na verdade, é uma linha, tá, de prática, de pesquisa,
que existe já há 4 décadas, então começou lá na década de 70 com o Jon Kabat-Zinn, e hoje tem mundo afora cada vez mais pesquisas sobre isso, tanto na área especificamente da saúde, como em muitas outras áreas, né? Então, existe mindfulness hoje em vários contextos, não só dentro do contexto de saúde, inclusive atendendo pessoas que têm quadros clínicos considerados normais, mas que têm o seu sofrimento diário, né, como eu e vocês, e que estamos tentando aqui lidar com a nossa humanidade, com o fato de nós nos sentirmos tantas vezes perdidos, fora do eixo, sem saber lidar com as nossas emoções, e tentando também entender um pouco de como é que a gente ajuda a nossa mente a estar um pouco mais presente, né? Aceitando que ela não vai estar e trabalhando com isso de uma forma gentil. Então, posso trazer para vocês, em resumo, o conceito, um dos conceitos mais tradicionais de mindfulness, que é o conceito do Jon Kabat-Zinn, que fala que mindfulness é a consciência que emerge quando prestamos atenção, é a consciência que emerge quando prestamos atenção com propósito, momento a momento e sem julgamento. Então, basicamente, essa é uma definição que nos ajuda a entender o que é a prática de mindfulness, né? É claro que eu poderia ficar, hoje a live poderia ser só sobre isso, aí tem uma ideia, né? Fazer uma live específica sobre, afinal, o que é mindfulness, mas eu vou deixar essa definição mais básica para a gente ter pelo menos de onde partir juntos, tá? A principal intenção da prática de mindfulness é adquirir uma habilidade de se observar, falando em outras palavras, tá? É a gente conseguir, com muita prática, como se a gente fizesse uma academia mental, a gente conseguir observar quais são os nossos processos neurocognitivos, corporais e emocionais, identificar como é que a gente funciona com a curiosidade de um cientista, né? Ou seja, tentando diminuir um pouquinho a expectativa, percebendo o julgamento. Oi, Lúcia. Oi, pessoal que está entrando. Então, começar a perceber de fato como é que eu funciono, como é que são os meus padrões, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tentando não julgar isso e trazendo como um material de me conhecer. E quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar comigo, mais eu vou me tornando mais dono da minha própria vida e menos reativo. Eu vou aumentando a minha capacidade de resposta, diminuindo a minha reatividade. Então, eu tenho, através do mindfulness, ao invés de eu ter um estímulo e uma reação, eu tenho um estímulo, que pode ser interno ou externo, eu tenho um tempo de escolha e aí eu tenho uma resposta. Então, isso é claro, não é assim, gente, fez a live, vai ter esse benefício, tá? É claro que isso acontece com muita prática. E o que é esse caminho de descoberta dos nossos padrões, né, que eu falei aqui? São os nossos hábitos, tá? Hábitos em termos neurocognitivos, eles são caminhos sinápticos que se tornaram muito úteis ao decorrer da nossa vida, né? Eu poderia também chamar de automatismos, a gente conversou sobre isso numa outra live que eu fiz aqui com vocês, também com a iniciativa Mindfulness. Então, eu estabeleço vias como se eu pudesse cortar caminho, ao invés de eu ir pela estradinha de chão, que demora, eu pego uma super highway e vou tocando a 120 e assim eu chego muito mais rápido de onde eu quero ir. Então, é como se a gente tivesse esses caminhos neurocognitivos para resolver logo os problemas do nosso dia a dia. Então, o nosso corpo tem hábitos. Se você começar a perceber, você tem um jeito que você senta e já cruza sempre a mesma perna por cima. A gente tem um jeito sempre muito automático, muito orgânico de cruzar os braços. Se a gente tenta cruzar, se você puder fazer aí, cruzar com o outro braço, parece que realmente dá uma sensação que bugou. Por quê? Porque existem hábitos no corpo, né? O corpo está acostumado, ele sabe que caminhar é simplesmente botar um pé na frente do outro. A gente não pensa como a gente pensou quando a gente era um bebezinho, que estava recém começando a aprender a transição do movimento entre um pé e outro, o desequilíbrio que acontece nessa transição, né? Que parte do meu pé apoia primeiro e que parte apoia depois. A gente fez como se fosse um pacotão, chamou isso de caminhar,
E hoje em dia ninguém mais pensa sobre isso, né? Eu falo no celular, enquanto eu leio uma notícia, enquanto eu tô com a minha filha no colo, tudo isso enquanto eu caminho. O caminhar é automático para mim. Então são hábitos, são caminhos automatizados, porque eles se tornaram, em termos neurocognitivos, eles se tornaram caminhos super rápidos, né? E eles são os nossos caminhos, nossas vias de acesso do dia a dia. Então, eu dei exemplo de hábitos no corpo, que são os hábitos mais fáceis da gente perceber, mas eu tenho hábitos mentais, hábitos emocionais. O que significa isso? Significa que, basicamente, sempre que eu tenho um estímulo, eu tenho uma reação automática a esse estímulo. E é isso que eu estou chamando aqui para vocês de hábitos. Então, vocês podem começar aí, quem já está num caminho de autoconhecimento, já está fazendo alguns meus, né? Então, normalmente, a gente sabe que, nossa, quando eu me sinto injustiçado, eu monto num porco. Eu já sei que isso é um gatilho para algum hábito meu, né? E alguns hábitos ficam um pouquinho mais escondidos, eles não são tão fáceis de perceber. Mas, normalmente, a gente fica grudado nesses hábitos e nos tornamos escravos deles, como se só houvesse esse caminho. E realmente, até pouco tempo, realmente a gente achava que só existiriam esses. E essa coisa que nós chamamos, né, de neuroplasticidade, a gente achava que só acontecia nos bebês, ou até mais ou menos uma fase X da vida. O que se sabe hoje é que no fim da vida a gente está falando de né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente pode substituir vias. A gente pode escolher deliberadamente não andar mais por um mesmo caminho, seja ele corporal, mental, emocional, e eu posso simplesmente construir uma outra via de acesso. Então, por isso, com muita prática, vocês pensem, né? A gente está uma vida inteira construindo um determinado caminho de resposta, né? Então, a gente dá a possibilidade de criar novos caminhos, novas respostas, né? Aqui o Pedro tá falando, eu monto num porco, minha imaginação precisa de uns 5 minutos para me recuperar dessa cena. Mas é isso mesmo, né, gente? Né? Mesmo quem tá aqui na jornada de autoconhecimento, a gente não vira santo de uma hora para outra, a gente monta em porco mesmo, dependendo da cena, cada um com seus gatilhos, né, Pedro? Obrigada. E a gente pode optar, então, escolher por virar e fazer um novo caminho. Isso exige observação, exige criar intimidade com a nossa prática, tá? Eu preciso criar intimidade com quem eu sou, e para isso eu preciso de várias qualidades e habilidades que a gente trabalha através de mindfulness. Eu preciso ter uma habilidade de abertura para o que aparece, eu preciso ter a habilidade de não julgamento, eu preciso ter a habilidade de realmente estar interessada e curiosa para o que eu vou ver sobre mim mesma. Eu preciso ter compaixão perante o que eu vou descobrir de mim, né? E tudo isso vai como se fosse criando um terreno fértil para que eu possa plantar sementes de novos caminhos, tá? Então não adianta eu querer fazer diferente, mudar hábitos, 21 dias para novos hábitos. Tudo bem, é possível, ok. Mas eu preciso ter uma fundação muito firme para que eu possa, de fato... Ó, o Thiago entrou, que bom. Oi, Thiago. Thiago é um dos fundadores da iniciativa Mindfulness. Então, eu preciso ter uma fundação muito forte para que eu possa, de fato, criar novos caminhos. Não adianta eu simplesmente me convencer racionalmente de que é preciso ser legal com as pessoas. É preciso ter mais paciência. O fulano, o ciclano são pacientes. Eu também quero ser paciente como eles. Eu li num livro que é bom ser uma pessoa tranquila. Então agora eu quero ser tranquilo. Então a Clarissa lá da Iniciativa Mindfulness falou que é possível mudar os caminhos neurocognitivos para ter novos hábitos. Então logo vou mudar. Quem dera se fosse desse jeito. Então assim, é possível sim mudar os nossos hábitos. Mas antes de sair querendo mudar hábito, eu preciso de verdade observar esses hábitos, eu preciso ter muita honestidade perante aquilo que eu vou ver e eu preciso ter muita amorosidade e compaixão sobre isso também. Antes de querer mudar o hábito, o meu primeiro interesse é olhar para ele, entendê-lo, vê-lo, conhecê-lo, em que momentos ele aparece, quando ele me visita, qual é o gatilho
Por que ele é importante para mim? E primeiro eu vou levantando todo esse material de observação para depois, inclusive, escolher se eu quero mesmo mudar de hábito ou não. Porque às vezes algo que é socialmente mais interessante simplesmente não condiz comigo, com o meu ser. E talvez eu possa entrar em paz e me aceitar como eu sou. Então, um pouco do que eu quero trazer para vocês é desmistificar um pouco dessa necessidade de ser melhor. Tudo bem, queremos ser pessoas melhores, mas talvez o nosso primeiro passo é saber quem nós somos. Né? Então, esse papo é profundo, dá pano para manga. Deixa eu ler aqui um pouquinho vocês. O Pedro está falando: trocar o julgamento pela curiosidade foi fundamental para entender melhor o outro e a mim mesmo. É isso mesmo, olhar com compaixão e perfeccionismo para o exemplo. É isso, gente. Exatamente. Curiosidade a gente parece assim que é uma coisa quase boba, mas é a curiosidade que gera o interesse genuíno pelo nosso processo. A gente tem a doutora Tamara, que eu falei para vocês, minha primeira professora de Mindfulness, ela chama de macacos mentais. Isso que eu estou aqui chamando de hábitos da mente é o que a gente pode chamar de macaquinhos, que vêm, nos visitam, nos perturbam, nos arrastam para o passado e a gente fica ruminando: eu deveria ter feito, eu deveria ter falado, por que eu não fui, por que ele não me disse, por que eu não comprei, por que não me avisaram, se fosse diferente, a gente fica lá atrás. Ou a gente vai lá para frente. Não, eu acho que quando eu tiver, quando for, quando eu fizer, ou até mais perto, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que dizer, né? E a gente vai morando nesses dois lugares e os hábitos que nós temos, eles normalmente vão morar em um desses lugares, né? Vão nos torturar pelo que a gente devia ter feito ou vão nos puxar porque a gente tem que fazer com urgência, né? Se a gente for exagerar essa polaridade, né, morar em hábitos que nos levam muito para a ruminação, para o passado, talvez, né, nos gere quadros ligados à depressão. E morar lá na frente, né, ficar sempre projetando para o futuro o que tem que ser feito, pode nos trazer quadros de ansiedade, né? Então, realmente é isso que o André falou, né? Acolher e validar, não é isso acolher e validar o perfeccionismo antes de querer se livrar. Sim. Foi aluno da doutora Tamara, que legal, é isso mesmo, ela é maravilhosa. Então, é isso mesmo, antes de querer se livrar, observar. Esses meus macacos estão morando onde? Eles estão mais do passado ou mais do futuro? Eu percebo que em tais situações eu vou mais para o passado, em outras eu vou mais para o futuro. Então, vocês percebem que é essa qualidade de interesse, né? Essa qualidade de se interessar com curiosidade pela nossa prática é que abre caminhos para a gente se livrar de um outro macaquinho, que é o macaquinho do já sei. O macaquinho do já sei, ele fica virando página ao invés de ler o livro. E acabou o livro, ele diz: pronto, sou um PhD desse livro. Mas a gente não leu nenhuma página. Então a gente lida com a gente mesmo muitas vezes dessa forma. Por isso que a curiosidade é uma pérola desse processo. E eu vou trazer para vocês um exemplo pessoal, porque eu gosto muito de trazer exemplo pessoal nas lives. Primeiro porque aí eu não me sinto só. Vocês começam a dizer eu também, e eu me sinto muito confortável aí. Segundo porque eu acho importante a gente se expor um pouco para desmistificar essa coisa de que instrutores de mindfulness ou, né, enfim, pessoas que trabalham com bem-estar e autoconhecimento chegaram já a algum lugar, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente compartilha a caminhada, né, e não o ponto que chegamos. Então, antes de eu fazer essa live aqui com vocês, eu estava aqui lidando com... o macaco do Jacé é perigoso, é mesmo. Eu estava lidando com os meus macacos também, né? E eu estava percebendo que existe um macaco, né, um hábito mental, que é um macaco da pressa. Então, vocês imaginam, eu estou aqui junto com vocês num confinamento social, cheia, claro, de afazeres, né, muito mais do que antes. Tenho uma filha de 2 anos, então vocês imaginem. E aí, o que acontece? Eu preciso lidar com tudo isso e cada coisa tem um tempo que leva, né? E deixa eu só ler o André, antes que eu esqueça, ele colocou que o campo de atuação do não saber nos permite estarmos abertos para a experiência, sentindo-a diretamente. Isso, André, isso que você falou é o que a gente pode chamar de raw sensation, né? A gente está realmente procurando sentir o que acontece no momento que aquilo acontece. E isso a grande chave para isso é tentar primeiramente experimentar isso acontecendo no corpo, tá? Então, esse exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou falar exatamente sobre esse ponto, tá, André? Que eu percebi que eu estava fazendo as coisas que eu tinha que fazer
o olho no final, né? Então eu estava lavando a louça para acabar. Eu estava tomando um banho para acabar. Eu estava fazendo almoço para acabar. Eu estava sentando para fazer slides que eu precisava fazer para um determinado trabalho, para chegar no último slide e fechar o computador. Até que eu fui dar um banho na minha filha com essa mesma meta, né? Com esse mesmo padrão, com esse mesmo hábito. Eu queria dar o banho para acabar. E aí, a minha filha não gostou nada dessa ideia, obviamente. Ela queria demorar séculos nesse banho. Foi justamente esse dia que ela queria que fosse um banho eterno, um banho sem fim. E aí você começa, filha, mas a água tá ficando gelada, a água da banheira. Mas vamos sair. E ela começou a ficar irritada com o meu procedimento, porque ela queria demorar no banho dela. Foi aí que quando eu me percebi tomada por uma irritação muito grande, por ela não querer sair do banho, que eu parei por um instante e me perguntei, mas eu tô com pressa de quê? Gente, eu não tenho que ter pressa nesse momento. Eu já tô no fim do meu dia. Os meus afazeres que tinham um horário já terminaram. Por que eu tô com essa pressa? Por que ela precisa terminar logo esse banho? E aí fiquei ali comigo, primeiro sentindo, né? Onde é que tá essa pressa acontecendo no meu corpo? Então percebi batimento cardíaco acelerado, percebi que eu estava com os ombros tensionados, percebi que eu estava respirando muito rápido. Então é isso, comecei a me perceber corporalmente, fisicamente, e vi que eu estava acelerada internamente. E aí vem uma grande pérola para a gente perceber os nossos hábitos, né? Então, devagar eu vejo mais. Então aí, peraí, aproveitando que ela quer demorar a eternidade no banho dela, eu vou me fazer uma pausa para observar o que está acontecendo aqui comigo. Então, a André está falando, né? O estado de fluxo é experienciado apenas pontualmente nesse sentido, quando podemos adotar o fluxo como filosofia de vida. Acho que a gente precisa aí realmente de uma live só para abordar esse estado de fluxo, estado de flow, né, André? Acho que tem muitos paralelos que a gente pode sim fazer. Eu ainda não vou entrar exatamente nisso, mas é interessante você trazer esse tema. Acho que é importante a gente pensar em fazer uma live especificamente sobre esse estado de flow aí. Tem bastante pesquisa também falando sobre isso. Mas aí eu comecei a perceber o meu corpo e vi que eu estava tomada dessa pressa. E aí eu comecei a me perguntar, né? Tá bom, eu tô acelerada, e por que eu tô acelerada? O que está me acelerando, né? É claro que aí, gente, vem um monte de julgamento. Você está acelerando, você não quer ficar com a sua filha? Que feio não querer ficar com a sua filha. Você está ansiosa. Você há quanto tempo você é ansiosa e não sai dessa ansiedade, hein? Vamos se acalmar, pelo amor de Deus. Você não está lidando bem com essa situação. Gente, as camadas, elas vêm e tudo se torna muito maior. E aí é que é preciso a pausa. Então, sempre que eu falo de hábitos e de perceber os meus hábitos, eu preciso diminuir um pouquinho a minha velocidade. Senão eles ficam invisíveis, porque eles são automáticos mesmo, né? Eles existem para ser automáticos. Ai, Gerson, oi querido, bem-vindo, que bom te ver aqui junto. Um grande parceiro nosso também, o Gerson, saudades. Então, o que vai acontecer? Eu vou diminuir essa velocidade e aí eu vou ter como se fosse uma lupa que vai me ajudar a enxergar o que está me acontecendo. E eu percebi que, naquele meu caso, eu estava fugindo do presente, né? Eu queria que o dia acabasse. Não é que eu queria que a louça acabasse, que o banho da minha filha acabasse. Eu queria que esse dia acabasse. E por que eu queria que esse presente demorasse o mínimo possível? É, isso mesmo. A Tamara trabalha muito com essa perspectiva da pausa. Exatamente, Pedro. Então, a pausa ela vai me ajudar a ver o que está acontecendo. Passo 1. Passo 2. O que eu preciso? O que eu preciso? No meu caso, eu precisava em primeiro lugar, e isso pode ser provavelmente o seu caso também, eu precisava em primeiro lugar aceitar. Então, o primeiro passo é eu me dar conta de como eu estou e aceitar que eu estou assim, né? A gente normalmente tem a tendência, no momento que a gente observa, a gente
meu vídeo pausou um pouquinho, mas acho que já voltou. Qualquer coisa vocês me avisem. Também te agradeço, Pedro. Bom, gente, façam um legalzinho aí só pra me avisar que eu voltei, porque meu vídeo tinha pausado. Eu acho que agora tá tudo bem. Então, pessoal, quando eu pauso, eu consigo ver isso. Então, eu pauso, eu percebo o que tá me acontecendo. E aí, eu, em primeiro lugar, aceito esse meu estado. Obrigada. Eu aceito. Eu agora estou assim. Eu já estou me sentindo assim. E não adianta eu querer alterar, eu querer controlar, eu querer ser uma pessoa melhor nesse momento. Porque eu agora já estou percebendo esse meu padrão. Esse meu padrão, ele já está dado, ele está acontecendo. Ele está vivo, ele pode ser mudado se eu quiser, mas nesse momento eu estou observando como que eu funciono. A partir daí, eu então pausei, observei, me aceitei e para esse momento específico eu vou me perguntar: o que eu preciso agora? Então, gente, vocês vejam bem, eu não estou falando de uma prática formal de mindfulness, onde eu vou pausar ali na minha sala, no meu quarto, no meu escritório, vou colocar de repente um guia de prática e vou fazer. Não, né? Eu estou falando de uma prática informal, que é o que a gente hoje em dia, com essa correria de quarentena, é o que a gente pode às vezes estar fazendo realmente. Que é realmente perceber o hábito quando ele está acontecendo e o que eu faço agora, tá? Então eu parei, eu vi, eu tive abertura, eu aceitei, eu acolhi o que está aparecendo. Oi, Dani, que bom que vocês estão aqui junto, bem-vinda. Eu vou acolher, que bom, Cecília, que bom. Eu vou acolher como eu estou agora e vou me perguntar, o que eu preciso? O que eu preciso? Ali com a minha filha, nesse meu exemplo que eu estava dando, eu me percebi muito acelerada e percebi que eu precisava acabar esse dia. E por que a gente quer fugir do presente? Que nesse meu momento eu estava indo para o futuro, mas poderia ser para o passado. A gente quer fugir do presente não é porque a gente... você é muito ansioso, você não sabe fazer. Não é isso. É porque às vezes o presente dói. Às vezes o presente causa desconforto, tá? E quando o presente dói e causa desconforto, a gente foge. E isso é humano, gente. Isso é humano, tá? Isso, inclusive, é um hábito que nós criamos porque ele é útil. É útil sofrer menos. Não é errado. Só que, às vezes, a gente continua repetindo esse hábito em momentos que a gente poderia escolher outros caminhos. E é por isso que aqui a grande sacada é a escolha. É a escolha, a perspectiva que eu tenho sobre o que está me acontecendo, que me ajuda a escolher. Eu quero continuar? Eu preciso continuar com pressa agora? Sim. Eu tenho um monte de coisa para dar conta. Então vamos lá, vamos com pressa mesmo, tudo bem. No meu caso era escuta. Você não precisa... Oi para todo mundo que está entrando, tá? A gente está falando sobre hábitos. Você não precisa correr não. Tá tudo bem, você já está no final do seu dia. Como diz o Thiago sempre, nada a fazer, nenhum lugar a ir, né? Então no meu caso, a pressa, esse padrão naquele momento não me era útil. Mas ele estava revelando algo maior de dentro de mim. Ele está falando algo muito profundo do meu coração. Ele estava dizendo que para mim esse dia estava me causando dor. Porque eu estava cansada, né? Estamos, talvez. Eu estava me sentindo sobrecarregada e eu precisava pausar. E a minha sensação interna é que eu só conseguiria pausar e me cuidar quando o dia terminasse. Então aí vem a grande pérola, gente. É a gente escolher parar de responder automaticamente com o padrão e perceber o que ele está querendo dizer pra gente. Peraí, esse padrão está querendo me dizer que eu quero no fundo, que o dia acabe porque eu preciso me cuidar. Será que eu preciso esperar o dia acabar para me cuidar? Então, nesse meu caso, o final é feliz, tá? Mas, claro, né, porque eu tô dividindo com vocês, eu não sou boba nem nada. Mas é claro que tem outros casos que a gente perde a cabeça mesmo e é dominado pelo hábito e paciência, pessoal. Mas é claro que quanto mais eu vou praticando mindfulness, mais isso se torna um outro hábito. O hábito de se observar também é um hábito, tá? E eu começo a adquirir essa capacidade e começo a responder diferente para eles. Então esse hábito me visitou e eu fiz a escolha. Eu quero agora me cuidar antes do dia acabar. Será que eu posso? Então eu comecei a me dar essa oportunidade
de estar com a minha filha e através do contato com ela me cuidar, né? Então, brincando com a água da banheira, eu fiz massagem nas minhas mãos, eu me dei aquele tempo, tá? Nada a fazer em nenhum lugar aí. O objetivo é que a gente se concentre no momento presente. Pedro está perguntando. Quando a gente está fazendo uma prática de mindfulness, seja ela formal ou informal, a gente se conecta com a intenção mais do que com o objetivo. A gente se conecta com essa motivação interna de prática, né? Que no meu caso aqui com vocês é perceber os meus padrões, perceber os meus hábitos acontecendo, tá? E isso só é possível no presente, tá, Pedro? Porque senão eu vou fazer análises sobre isso. E tudo bem também, nada contra análises. Mas eu estou tentando procurar esse eixo do momento que o hábito está aparecendo, do momento que eu estou sentindo aquilo acontecendo em mim, tá? Ou numa prática formal em que eu não estou sentindo nenhum hábito aparecendo, então tá tudo zen. Vou sentar aqui e vou fazer uma prática. Se eu estivesse sentando, ao invés de dar banho na minha filha, se eu estivesse sentada para fazer uma prática, eu ia ver esse hábito na hora. Porque eu ia sentar para fazer a prática e aquilo ia me dar uma inquietação. Que eu ia ficar, gente, não quero ficar aqui sentada fazendo isso, eu quero levantar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Né? E aí que vem o presente, tá, Pedro? Não é assim, fique no presente, não saia do agora. A mente vai sair do agora. A gente vai sair do momento presente. 500 milhões de vezes. A mente vai fazer isso. Mas eu vou perceber para onde ela vai. Isso. Eu vou perceber que ao eu estabelecer a intenção de ficar no presente, ou ancorar a minha atenção no corpo, eu vou ir para o passado ou eu vou ir para o futuro. Eu vou ir para hábitos. Para que hábito eu estou indo agora? Ah, olha só, eu estou pensando sobre isso. Volta para o presente. Ah, agora eu estou pensando sobre aquilo. Volta para o presente. Esse convite gentil de voltar para o nosso foco atencional é a prática de mindfulness. A prática de mindfulness não é ficar no presente. Isso talvez seja uma prática Jedi, porque mindfulness não é, tá? Mindfulness é a habilidade gentil de voltar ao presente, observar a atenção saindo do foco atencional, seja ele qual for, e fazer esse convite de retornar a ele. E isso vai criando novos hábitos, tá? Vai criando novos hábitos. Perceber o hábito no instante em que ele se manifesta, tá? O meu exemplo aqui com vocês foi percebendo o hábito no momento que ele se manifesta. Mas não é o único jeito da gente perceber os nossos hábitos, tá? Não é o único, tá? Existem vários outros. Eu posso justamente fazer uma prática de mindfulness e através dessa prática perceber os meus hábitos, tá? Eu estou partindo aqui do princípio, gente, que nem todo mundo conhece e pratica práticas formais de mindfulness. Então, o meu convite aqui é trazer essa nossa habilidade de prestar atenção em nós mesmos, né, com o mínimo de julgamento possível, nas nossas atividades rotineiras, né, na nossa cotidianeidade. Então, no encontro com o outro, na relação com o outro, na relação com os meus dias, no lavar minha louça, que eu percebo as minhas frustrações, a minha pressa desnecessária. É nesse momento que eu percebo os meus limites sendo ultrapassados e os meus hábitos virando resposta, ou melhor, virando reatividade para os estímulos que estão chegando, tá? Então, a gente não precisa esperar o hábito se manifestar para lidar com isso. Mas, às vezes, é justamente a gente tendo essa intenção. Então, por exemplo, amanhã você acorda, você pode acordar assim, não conta para ninguém que vão te achar doido, mas você fala para você mesmo ali. Vou experimentar hoje ter a intenção de observar quais são os hábitos que mais me visitam, né? Então, experimentar isso. Talvez eu não consiga, mas eu tentar. E como é que eu faço isso? Eu vou, através daquilo que eu estou vivendo no meu dia, eu vou observando de onde vem a minha resposta, né? Ela vem automática, falaram e eu respondi, fizeram e eu disse, aconteceu e eu senti. Ou eu tenho um tempo de elaboração dessa resposta. Quais são os meus gatilhos? E aí, pessoal, a gente vai desenvolvendo uma habilidade central em mindfulness, que realmente, de novo, gente, não é isso, tá? Ouvi a live da Clarissa, pronto, sou expert no assunto. Precisa de prática, tá? Precisa
realmente exercícios contínuos para que a gente consiga desenvolver essas habilidades. E que nesse caso eu estou falando aqui para vocês, da gente se auto-observar. Né? Uma habilidade que a gente chama em mindfulness de metacognição, né? De a gente conseguir se desgrudar da experiência, né? E não é ficar frio, não é ficar acima dela dizendo eu estou sentindo nada. Não. Eu vou perceber aquilo que está acontecendo, só que eu não vou grudar, eu não vou me identificar com isso. Então, com muita prática, eu começo a desenvolver essa possibilidade, essa habilidade. E eu vou começando a perceber, nossa, Clarissa, você está acelerada. Eu não sou a aceleração, eu estou acelerada internamente. Eu não sou a raiva, mas eu percebo a raiva acontecendo dentro de mim. E eu escolho, talvez eu queira dar um grito mesmo, dizer, arruma essa bagunça! E tudo bem, eu escolhi isso, gente. Não é para virar anjinho, só falar com voz de veludo, não. Mas é para buscar um lugar de autenticidade. Um lugar onde eu escolhi fazer isso. E não um lugar onde eu fui acometido e tive uma reação automatizada. Isso vai continuar acontecendo. Mas sim, isso vai diminuir com a nossa prática. Deixa eu ler aqui. Ter a intenção como guia e durante o processo perceber os hábitos que aparecem, acolhê-los e deixá-los ir, voltando para a nossa intenção inicial com compassividade e bondade. Obrigada, Pedro. É isso mesmo. É legal a gente ir fazendo esses resumos para que a gente possa ir entendendo melhor do que se trata, né? É perfeito, é isso mesmo. E claro que tudo isso, gente, que eu estou falando aqui numa live, tudo isso é tudo muito embasado, tá, gente? Quero que vocês saibam que isso que eu tô falando aqui, eu não tô tirando só do meu insight de ontem, tá? Isso que eu tô falando aqui é realmente muito tempo de estudo, tá? Muito estudo publicado em revistas respeitosas no mundo afora, que estão mostrando o que acontece quando a gente começa a ter esse tipo de prática e de habilidade desenvolvida na gente, tá? Eu trabalho muito com essa perspectiva, eu sou bióloga de formação e trabalho muito com esse encontro e a live passada, se não me engano, ou retrasada, acho que passada. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre esse lugar de presença ser um lugar de vida, né? Então, se a gente começar a pensar dentro dessa perspectiva, vocês imaginem o quanto da vida... Então, vocês imaginem que vocês estão assistindo um filme super bom. E aí, quando vocês veem, a mente viaja. Alguma cena do filme leva a gente para uma super reflexão sobre outra coisa, né? E aí a gente percebe que tá com uma fominha, vai lá na cozinha, faz um negócio, volta, senta, vai ver o resto do filme. Então, a gente perdeu uma boa parte desse filme, tá? Que talvez faça com que a gente não entenda o resto do filme, né? Tudo bem, hoje em dia eu volto ali e assisto o resto. Mas na vida real, não tem como voltar. Perdeu, perdeu. Então, o quanto da minha vida eu perco, né? Por não estar simplesmente comigo. Eu não tô falando, gente, de quanta vida você desperdiça porque você fica com sentimentos ruins, você não fica no momento presente. Eu não tô falando esse papo, não, tá? Eu tô falando o oposto disso. Eu tô falando quanto de vida a gente perde justamente porque a gente quer fazer esses dois esforços, né? De manter uma máscara e de afastar o sofrimento. Então, vamos lá, eu dou conta, bora pra frente, vamos lá, né? Arrasando na quarentena. E o quanto de mim eu perco, o quanto do outro eu perco, porque eu às vezes não assumo, né, a minha humanidade. Eu não assumo um lugar meu de vulnerabilidade da experiência, onde moram os meus hábitos, as minhas dores, a minha tendência de evitação de sofrimento, né? Essa minha tendência que vai criar o que a gente chama de estratégia de esquiva, né? Defendendo, como se eu me defendesse do presente, né? Então, esse presente, esse encontro com o presente, ele não necessariamente é confortável. E é por isso que eu fujo dele, certo? Então, no momento que eu vou começar a querer me entender mais e perceber mais o meu funcionamento, os meus macaquinhos mentais, né, os meus padrões e meus hábitos, não só mentais, emocionais e corporais também, eu vou começando a ver que eu preciso de uma boa dose de amorosidade aí,
né? Porque a vida, ela não é só um filme de comédia romântica, né? Eu preciso, se eu quero de fato estar presente, sentir a vida acontecendo, a vida pulsando através de mim, quanto mais intimidade eu crio com o meu processo e quanto menos julgamento eu trago para o meu processo, mais viva eu me sinto. Por mais que essa vida seja nossa, agora eu não tô legal. Vocês entendem que às vezes é mais vivo eu perceber, olha eu aqui, tô respondendo de acordo com um padrão velho meu, conhecido. Olha eu aqui, projetando toda a minha frustração no outro. Por mais que eu me depare com isso me traz uma qualidade de presença e de estar mais viva, né? Me honra mais a minha vida do que eu estando simplesmente ali na máscara, super bem, arrasando, lidando muito bem com todos os desafios. Isso me afasta, porque daqui a pouquinho mais, o fato de eu não ter ouvido as minhas necessidades, ouvido as minhas dores, e isso vai ser como se fosse um sussurro que não está sendo ouvido, aí eu começo a falar mais baixo para ser ouvir, daqui a pouco o corpo, a mente, as emoções começam a gritar, pelo amor de Deus, você pode me escutar? Não está confortável assim. Pega mais leve, por gentileza. Então, pessoal, a minha intenção aqui com vocês de falar sobre hábitos, tá? É muito mais do que dar uma aula sobre isso. É tentar realmente chegar em vocês, tá? Num lugar, assim, muito do eu também, tá? Para que a gente tente cultivar numa mão um interesse, uma intenção de estar interessado genuinamente por nós mesmos. Então, gente, a gente está numa experiência única de vida, que não vem dizer que é boa, porque é difícil pra caramba, tá? E cada um aí com seus desafios, né? Tem gente que tem o desafio de se sentir só, tem gente que tem o desafio de ter a família inteira convivendo 24 horas, socorro, tem gente que tem desafio de criança pequena ou adolescente, cada um com o seu desafio, tá? Desafios muito maiores, talvez, do que esses que eu falei, mas estamos sim sendo desafiados agora, né? Então, o meu convite aqui é aproveitar esse momento que não está sendo para ninguém, para criar, então, esse interesse genuíno por como eu funciono, como que eu aconteço, como que são os meus padrões, quando eles aparecem, do que eles estão me protegendo, né? Então, numa mão criar esse interesse e na outra trazer um oceano de compaixão a partir daí. Mindfulness é muito mais do que isso, tá? Eu não estou aqui trazendo mindfulness para vocês, mas eu estou acentuando esse caminho, essa via, porque a minha sensação pessoal e profissional é que essa é uma via que pode ser muito promissora para o que a gente está vivendo agora, tá? Mais do que querer sair dessa e lidar bem, e 5 passos para não sei o quê, e essa sensação de produtividade, essas sensações dúbias que a gente sente, tudo isso, ao invés da gente tentar usar uma fórmula de sucesso, será que a gente pode abrir mão do fim da linha, né? Desse padrão que eu trouxe aqui para vocês, de querer chegar no fim? Será que a gente consegue abrir mão um pouquinho disso e ficar com o que aparece? Pelo menos um pouco. E ver o que tem aí, do que eu preciso, né? Tentar experimentar isso, algumas vezes no dia, alguns momentos, tá? Então, eu gostaria de fazer por, assim, no máximo 5 minutos, uma pequena prática com vocês, que a gente usa bastante dentro, inclusive, da nossa formação, né? A gente tem uma formação de instrutores de Mindfulness que é oferecida todos os anos, via a iniciativa Mindfulness, Casa do Horto e Mindfulness Center of Excellence de Londres. E nós trabalhamos com essa prática que é a pausa de autocuidado, né? Que o Thiago, principalmente, sempre traz muito. E que eu uso tanto, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, ela pode durar segundos, ela pode durar 1 hora. Ela vai durar quanto der e quanto você conseguir. E eu quero compartilhar aqui para você levar ela consigo mesmo, tá? Então, vamos praticar um pouquinho aqui. Eu vou querer que ela dure no máximo uns 3 minutos, que a minha intenção é só que vocês realmente sintam um pouquinho como é que ela acontece.
Então, bora lá. Para quem nunca praticou, é só a gente estabelecer primeiramente uma intenção corporal de prática, fazendo com que o corpo se coloque numa postura que seja ao mesmo tempo disponível e relaxada. Então, nem tenso demais e nem postura Netflix, jogadão lá atrás, tá? Então, vamos só se colocar nessa postura, fazendo com que a coluna indique um centramento, um eixo, né? E tudo ao redor dela relaxa. Então, se for confortável, se for possível para ti, fecha um pouquinho teus olhos, coloca, não sei onde é que você está sentado, mas coloca os pés talvez no chão, talvez a perna cruzada. Deixa as mãos jogadas sobre as pernas separadamente e tenta só, primeiro momento, estabelecer essa intenção de fazer uma pausa. Então, ver se é possível aceitar todos os sons externos e internos como prática, como parte da tua realidade. A gente não está nos Himalaias, a gente está na vida real. E vamos ver se a gente consegue trazer essa voz interna que nos diz, ok, agora a minha intenção é fazer uma breve pausa. E eu respiro com naturalidade, sem controlar a respiração e sem tentar corrigir absolutamente nada de mim. Eu vou só ficar comigo um pouco, trazendo a partir do corpo essa estabilidade, essa sensação de pausa. Sentindo o contato do meu corpo com os pontos de apoio. Então, sentindo o contato talvez lá do meu quadril, apoiando na cadeira, no sofá, onde tu estiver sentado. Sentir o contato das mãos nas pernas, o peso das minhas mãos. Sentindo também o peso dos meus ombros e a expressão que naturalmente o meu rosto está fazendo nesse momento. Então observa teu corpo e aceita que a tua mente vai pensar, imaginar, ter ideias, críticas, julgamentos e tá tudo bem. A gente só volta um pouquinho para as sensações do corpo. Sentindo nesse corpo se existe alguma tensão, alguma área que precisa de um pouco mais de mim, do meu cuidado. Então observa se a tua testa está tensa, ou o teu maxilar, ou os teus ombros. Se existe alguma dor ou desconforto nas costas, no abdômen. E ver se é possível colocar a tua mão ou as tuas mãos nesse lugar onde tu sente essa tensão ou esse desconforto. Então posiciona as tuas mãos ali. E através desse ato, você valida esse desconforto. Numa postura de aceitação e também de atender, de dar atenção e cuidado. Eu te vejo, eu te acolho e eu te cuido. O que eu preciso agora? Então, através desse toque, talvez queira dizer, eu tô aqui, eu sinto, eu tô aqui comigo. Através desse toque, a gente simplesmente autoriza que eu possa pausar e tá tudo bem. Que eu possa me cuidar e tá tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem, que eu possa estar comigo. E vai soltando os teus braços, deixando esses braços caírem de volta.
soltando a respiração, caso ela esteja presa. E marcando com uma respiração profunda o final dessa prática, deixando que os olhos aos poucos vão se abrindo, sentindo esse ambiente que a gente está, olhando ao redor, sentindo o corpo e trazendo essa qualidade de presença e de gentileza para a continuação desse dia, né? Sentindo a possibilidade de pausa, como também uma possibilidade de se autocuidar. Então, quando que eu vou usar essa prática? Né? Vou usar essa prática a qualquer momento, tá? E eu posso fazê-la tantas vezes quanto forem necessárias, e ela vai me ajudar no sentido de essa estrada que eu estou fazendo de perceber os meus hábitos, ela é uma estrada que ela precisa de autocuidado. Então, não tem como eu me conhecer, eu conhecer os meus hábitos, sem me trazer essa possibilidade de autocuidado junto. Quer dizer, tem como sim, mas não vai ser tão benéfico. Talvez seja até ruim, talvez seja melhor nem se conhecer. Então, aqui eu quero trazer para vocês isso como uma ferramenta para que vocês possam usar tanto nas práticas informais durante o dia de vocês, quanto quando vocês sentem que não está tudo bem, né? E se vocês sentirem que de fato está acontecendo alguma angústia muito grande, algum padrão muito grande de resposta a situações difíceis que vocês conhecem, que bom, gente, é isso mesmo. Se vocês sentirem que eu já tô me sentindo muito mal, Clarissa, eu não vou ali sentar bonitinho, botar a mão no coração, já tá difícil demais. Aí a gente vai simplesmente parar tudo, fazer três práticas, mini práticas. Na primeira, eu vou simplesmente observar e dizer, não tá legal. Na segunda, eu vou dizer para mim mesma, ou a mim mesmo, é normal não se sentir bem às vezes. Todo mundo se sente mal de vez em quando. E esse para mim não é um momento bom, mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida não se sentir bem às vezes. E por último, eu vou me dizer que eu possa me acolher, que eu possa me ouvir e ser gentil comigo nesse momento. E deu. Só isso. E vejam bem. Oi, Paula. Que bom. Adoro quando entra gente querida. Vejam bem. Quando eu digo isso para mim, a minha intenção não é apagar, não é resolver, não é limpar, não é ficar bem, bola para frente. Não. É perceber e me dar força para lidar com essa dificuldade. Então, com isso, tá, gente? Eu quero deixar vocês com essa mensagem. Se vocês... a Ju também entrou, querida, que bom. Se vocês tiverem alguma última dúvida ou quiserem colocar mais alguma coisa, a gente já está nos últimos minutinhos aqui, porque daqui a pouco o Instagram vai me pausar. Então, eu agradeço, tá? Que vocês estejam aí, tenham participado dessa live aqui comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Falar isso me lembra da minha própria prática também. E eu quero que vocês fiquem, então, de tudo que eu falei nessa live, eu quero que vocês fiquem principalmente com essas duas pérolas, tá? Curiosidade pelo que aparece e compaixão para o que eu vou ver. Que a gente possa usar esse momento que a gente está vivendo para isso. Então, menos positividade tóxica, menos vamos lá, reaja bem, tá? E mais intimidade com o meu processo. Intimidade com quem eu sou e aceitação ao que aparece. Tá bom, gente? Então, eu que agradeço. Obrigada, Elis. Obrigada, Cecília. Obrigada, Ju. Obrigada, Érico. Obrigada, Paula, Thiago, todo mundo, Dani, todo mundo que participou. Eu agradeço imensamente. Amanhã, às 5 da tarde, vai ter mais live da Iniciativa Mindfulness. Que bom, Tati. Que bom, fico muito feliz.
Espero que vocês realmente estejam aproveitando, que pratiquem, que aprendam, que procurem profissionais de mindfulness qualificados perto de vocês, ou online, né, como está sendo. Tem muita coisa boa por aí e é um prazer estar com vocês, tá bom? Boas práticas, até mais. Qualquer coisa, falem no direct, estamos aqui para isso, para atendê-los. Um abraço e mais uma vez muito obrigada. Tchau, gente!